Pedro. Tá funcionando? Tá legal. Nabil, obrigado pelas perguntas, elas suscitam um novo debate, né? Olha só, em relação ao termo terceira cultura, salientar que isso é julgado de publicitário, tá? Isso aqui, o Ether, logo no primeiro capítulo, ele cita o John Brockman, e o John Brockman é um agente editorial, né? Ele cunhou uma palavrinha charmosa, um termo charmoso, para defender uma ideia que aí é bem mais interessante, né? Que é a ideia, bom, é interessante ao mesmo tempo indefinível, que foi o último termo que você usou, que é o que, assim, depois de muita conversa na UFPR a gente está usando também, que é o trans, com todos os problemas que isso traz. Mas, ponto a ponto, né? Homogeneidade na terceira cultura, eu não sei. O que eu acho que existe ali... Você conhece o site do Brockman, o edge.org? Vale a pena. Porque o que existe é isso que você está falando no final. O que existe primeiro é o seguinte, é a insatisfação com certo estado de coisas. Então, assim, a caricatura vem dos dois lados. A caricatura das humanidades nas ciências também existe. E o que acontece é que a pesquisa, maneira como eu leio esse quadro, né? Você já viu aquelas estatísticas de criação de novas disciplinas acadêmicas? Parece assim, enquanto a gente está conversando, devem ter criado mais umas 10 disciplinas acadêmicas. Porque, assim, a própria atividade da pesquisa, no que ela tem de especializado, ela foi encontrando problemas dentro das disciplinas que suscitavam novas, né, fomentavam a criação de novas pesquisas e, ao mesmo tempo, isso produziu hiperespecialização, emburrecimento, né? E o que acontece é que isso que foi um programa, o programa reducionista, que foi muito promissor para a história da ciência. Então, quanto mais você delimitar o seu objeto, mais você vai dominá-lo. Isso se revelou quimérico. Quer dizer, quanto mais você acha que você domina uma coisa, você está segurando areia na mão e a areia está escorrendo para todos os lados. Existe insatisfação com isso, com a balcanização das próprias disciplinas. Quer dizer, eu estava comentando ontem sobre o meu departamento lá, com quem? Eu acho que é a Janine. Departamento que é de literatura brasileira, literatura portuguesa e literatura... Aliás, até vou contar uma história que te envolve o seu departamento e linguística, porque aí, assim, quando foram criar o departamento do Paulo, que é polonês, alemão e clássicas, virou um colega meu e falou assim: isso é um absurdo porque não constitui campo de conhecimento. Legal, e Antônio Cândido e Chomsky constituem campo de conhecimento? Quer dizer, é para dizer que a gente está lidando no universo balcanizado, em que não existe interlocução, e o que o Brockman faz é colocar pessoas insatisfeitas para conversar. É o que está acontecendo no UFPR hoje. Acaba sendo assim, quem está de saco cheio disso? Vamos juntar para conversar. Isso não corre o risco de produzir homogeneidade. Ao mesmo tempo, aquela história... O desafio que se coloca quando você reúne, imagina se fôssemos todos aqui, cada um de uma disciplina diferente. A gente tem que encontrar linguagens comuns. Porque senão a conversa não chega a começar. Percebe? Agora, o que isso vai gerar? Eu vejo isso como uma coisa tão distante que dessas linguagens comuns a gente chegue numa gramática normativa comum, que aí seria o perigo da homogeneização, da departamentalização da terceira cultura do trans. Se nós, então, depois de algum tempo de conversa, chegarmos a um dicionário, a gente vai ter o nosso dicionário, quais as palavras significam isso, e a gramática normativa é essa, aí nós teremos morrido, teremos feito aquilo que tanto criticávamos. Mas isso está tão longe de vir a acontecer que o que eu vejo de produtivo, e é o que o John Brockman tenta estabelecer, é, de alguma maneira, encontrar condições para o diálogo. E isso envolve, sim, linguagens comuns, métodos compatíveis, noções metafísicas, noções de funcionamento da natureza que sejam, né, distribuídas ali, de tal maneira que a conversa possa acontecer. Agora, daí a produzir algum tipo de consenso, a produzir algum tipo de homogeneização, eu não vejo como sequer isso pode acontecer, porque o que fica muito claro para o trans é o seguinte: não se trata de desprezar, pelo contrário, aquilo que as disciplinas conseguiram. Essa que é a dificuldade. Dizer o que, então? Que essa história de disciplinarização do conhecimento foi tempo perdido? A gente conseguiu muita coisa com isso. Sabe? A gente conseguiu coisa demais. E não se trata de julgar isso fora em nome de alguma outra coisa. Então, como é que a gente preserva as disciplinas na conversa entre disciplinas? E aí o campo está aberto para o dissenso o tempo todo, porque elas não vão
concordar. Eu não vejo. Assim, eu tô entendendo que isso aí seria o quadro distópico possível, né? E eu acho interessante você falar isso, aliás, bem interessante, porque é uma sombra incômoda mesmo. Acho que de repente você traz aqui a percepção do perigo que ronda, né? E é bom ficar de olho nele. E quanto ao conflito, meu caro, não, ele não diminui o conflito. Eu acho que ele continua lá tão intenso quanto a gente, né, vê acontecendo nas humanidades. Eu acho que, sei lá se ele aumenta, porque entre a gente o dissenso já é grande o suficiente. Mas, enfim, isso responde? Tá, beleza. Tá. Paulo. Peraí, deixa eu ver. Paulo, João. Você ia falar também, Fidelino? Então, Paulo. Bom, eu gostaria de trazer um aspecto também que eu acho que vai ao encontro dessa discussão, mas foca sobre alguma dimensão. A questão da necessidade de conversar, né, e a necessidade também de gerenciar conflitos é que me parece estar no centro de toda a questão, do ponto de vista de a gente estar pensando na possibilidade de participação dos estudos literários, de maneira mais específica, mas na área de letras de maneira geral. Porque na questão da divisão também das tradições entre ciências humanas e ciências naturais, essa distinção, ela, de certa maneira, está estabelecida, né? E ela tem muito a ver exatamente com digamos assim, com prescindir da linguagem natural enquanto meio para se chegar a conhecimento válido e produtivo na conformação da própria sociedade. Quer dizer, acho que a gente não pode perder de vista a questão da cientificização da nossa sociedade com a produção, né, de novos suportes midiáticos, novos reguladores da forma de vida, que são, sobretudo, fruto hoje em dia das ciências naturais, né, ou da autonomização de sistemas linguísticos naturais, como, por exemplo, o direito, né, que acabam exatamente se descolando das dinâmicas discursivas. E esse, para mim, vai ser o aspecto central. Quer dizer, no fundo, a minha abordagem dessa distinção entre as duas ciências, ela vem muito mais por uma herança da teoria crítica, da ética do discurso, mas não tanto de matriz habermasiana, mas de matriz apeliana. Quer dizer, Carlo Otto Apel, né, isso foi a minha entrada nessa discussão. Eu traduzi uma obra dele chamada Transformação da Filosofia, que eu acho que é uma das confrontações mais produtivas com a produção da linguística, né, e da reflexão da nossa área pela filosofia até aquele momento, ali meados dos anos 70, e me parece que as proposições ali ainda são muito relevantes, né? Então, a questão toda também nesse debate sobre a possibilidade de diálogo nosso com as ciências naturais, no fundo é uma problematização dos procedimentos discursivos, né, de produção do conhecimento, mas sobretudo também de, vamos dizer assim, aplicação do conhecimento na dimensão da regulação da sociedade, né? E aí a gente entra na questão da relevância do conhecimento que nós produzimos, e especialmente na área de literatura, né? Quer dizer, em que medida nós somos levados a sério na produção de conhecimento que a gente é capaz de fazer, né? Nos confrontando com textos literários, com Zeba, né? com Herta Müller, com que autores sejam, à medida em que talvez o nosso grande desafio seja, em primeiro lugar, resgatar uma relevância central da linguagem natural enquanto objeto da produção e meio da produção do conhecimento, né? E mais do que isso, o convencimento dos colegas das ciências naturais e, sobretudo, de quem lida com o aproveitamento do conhecimento na transformação disso em estrutura social, em dinâmica social, o convencimento dessas pessoas de que justamente a literatura tem um saber, e aí vem essa questão, né, do Lebenswissen, tem um saber intrínseco que é imprescindível também para a constituição das dinâmicas sociais como tais, né? E é nesse sentido, então, que eu gostaria de colocar essa dimensão, né, no centro da discussão também, se possível até com reações também dos colegas e, sobretudo, da mesa, pensando, por exemplo, no fato de que nós estamos passando para uma
momento completamente diferente da sociedade, pode ser até que da história da humanidade, exatamente pelo fato da mediatização, né, da quase constituição de um órgão a mais no nosso corpo, que é um smartphone, e provavelmente isso vai ter desdobramentos tecnológicos também enormes, não é? Em que a gente fica vinculado entre nós mesmos e com as estruturas autonomizadas de poder por uma mídia, né, que na verdade nós não sabemos exatamente como funciona do ponto de vista tecnológico. Até a televisão e tal, a gente conseguia entender tecnologicamente como é que aquilo funcionava, né? Daqui para frente, cada vez mais os processos se autonomizam. E eu lembro aqui mais uma vez o Wilhelm Flusser, que se não me engano foi mencionado ontem também, que lá no comecinho dos anos 70 lembrava a gente de que o mais importante para que nós não perdêssemos a autonomia dos processos discursivos seria nós não perdermos de vista o funcionamento das mídias, né? E nesse sentido me parece que também um aspecto interessante da obra do Ottmar nesse aspecto é pensar a questão, por exemplo, de dos nanotextos, né? Quer dizer, aqueles textos que agora também como produções literárias cabem na tela de um smartphone, ou são recebidos com uma velocidade muito maior e ainda assim calcados sobre princípios literários, estéticos de produção, né? Só para concretizar um pouco essa questão. João, agora, né? Acho que é melhor passar para as respostas, né? Ou é melhor juntar a pergunta? Não, vamos... Então junta a sua, João, por favor. Depois eu vou me autoinscrever. Não, é outro assunto. João César, a questão para o Pedro também. Pedro, eu gostei muitíssimo da sua provocação. Acho que é muito oportuna. Num caso disciplinar bem específico e que a partir dos anos 80 se tornou quase que paradigmático, é muito comum que historiadores hoje em dia trabalhem com textos literários. E o resultado costuma ser desastroso, por uma incapacidade real de compreender que a inespecificidade, no sentido do Arnold Gehlen, é o próprio do texto literário. Ou seja, a produção contínua de ambiguidade e não de univocidade de sentido. E geralmente os historiadores pinçam nos textos literários aqueles momentos que são mais favoráveis à sua hipótese. O resultado, curiosamente, é sempre um sucesso. E por isso mesmo percebe-se que a metodologia é um grande fracasso. De igual modo, tornou-se muito comum, sobretudo a partir dos anos 90, que professores de literatura trabalhem em arquivo e compulsem freneticamente documentos. E uma das coisas mais divertidas nessa área é que os meus colegas professores universitários de literatura, sempre quando começam a investigar um arquivo, possuem uma hipótese, o que é heuristicamente obrigatório. Curiosamente, o arquivo sempre afirma a hipótese dos meus colegas. O que é algo extraordinário, porque eu que sou historiador e comecei minha carreira trabalhando em arquivos e, portanto, formulava hipóteses para não me afogar na massa documental, logo na primeira semana de trabalho no arquivo, a minha hipótese era destruída. Eu acho absolutamente notável que os meus colegas professores de literatura tenham uma intuição tão refinada de modo a que os arquivos sempre confirmem suas hipóteses. Então me parece muito importante a sua provocação, porque, de fato, há cruzamentos disciplinares que não são cruzamentos disciplinares coisa alguma, porque não levam em conta a especificidade mínima daquele métier. Então eu vou lhe devolver a provocação com outra. Eu vou lhe propor, se o caso não é de dar um passo atrás, vale dizer, antes de investir na possibilidade de diálogos, digamos, da literatura ou das humanidades em geral, com uma disciplina específica ou com as hard sciences, num sentido mais amplo, se a grande questão contemporânea não é a perda de especificidade de algumas disciplinas, o que nada tem a ver com a inespecificidade no sentido do Arnold Gehlen, que foi muito importante, por exemplo, para Wolfgang Iser formular a sua concepção do texto literário. O que me parece que acontece hoje em dia é uma crise que foi anunciada num texto geralmente não lido na sua formulação inicial, que é La Condition Postmoderne, do Jean-François Lyotard, que foi um texto escrito como um relatório para universidades canadenses e que fazia uma análise de uma transformação de métodos da metanarrativa, que caracterizaria a metanarrativa, a ciência moderna, para uma condição pós-moderna, na qual, diz o Lyotard, a universidade tende a ser substituída pelos centros de pesquisa e a biblioteca pelo laboratório, que é um argumento próximo ao que você apresentou.
Se nós pensarmos, por exemplo, na sociologia, a sociologia surge no século XIX com uma reflexão que tem como base o Estado-nação e as grandes metrópoles. Se nós pensarmos na comunicação, a comunicação surge tendo em base uma certa hegemonia de alguns meios de comunicação. Se nós pensarmos nos estudos literários, os estudos literários surgem historicamente quando o texto impresso é a única mídia, uma mídia quase exclusiva. O que me parece que acontece nos últimos 30, 40 anos de maneira muito significativa é que o objeto dessas disciplinas está sendo literalmente estiolado. A reflexão, antes de pensar em humanidades e ciências duras, literatura e física, ou literatura e biologia, etc., ou literatura e evolução, como tem sido muito comum, seria talvez pensar na desaparição do objeto das disciplinas. Exemplo paradigmático, antropologia. Eu vou falar um pouco disso à tarde, só termino aqui. Antropologia. Ano-chave, 1922. Bronisław Malinowski publica Os Argonautas do Pacífico Ocidental, um livro fundamental para criar a moderna antropologia e o trabalho de campo. Leia-se o prefácio. Diz o Malinowski com todas as palavras. Ele diz assim: eis o paradoxo terrível que vivemos. No momento mesmo em que a disciplina finalmente encontrou seu objeto e aperfeiçoou seus métodos, e o Malinowski estava encantado pelo fato de poder fotografar e filmar as populações primitivas. Diz então o Malinowski: o nosso objeto de estudo está desaparecendo sob os nossos olhos. Então essa desaparição do objeto, ou a diluição do objeto, parece ser uma condição mais geral também das hard sciences. Então talvez nós devêssemos dar um passo atrás e, antes de pensar em transdisciplinaridade ou em diálogos entre disciplinas, pensar a questão do objeto nas disciplinas. Bom, eu acho que eu vou direto à pergunta do João. Não, você tá, eu concordo. Pedro Dolabella. Concordo integralmente. Quando fizer a transcrição, vão colocar esse integralmente desse jeito, em maiúscula, sílaba a sílaba separado, como que você está colocando. Eu acho assim, eu não entendo nem como uma provocação, João, porque eu acho que é um fenômeno que acontece em duas direções diferentes, porque isso que você está dizendo é corretíssimo. Existe uma perda da especificidade das próprias disciplinas e basta participar de uma reunião, essa reunião em que anualmente os projetos da pós-graduação são distribuídos entre os orientadores e as coisas que aparecem hoje regularmente como projetos de mestrado e doutorado aceitos em programas de pós-graduação em letras. Então, gente que entra para a literatura para estudar RPG, para estudar Deleuze ou teoria dos jogos indistintamente. Eu acho isso muito complicado, inclusive para não colocar o problema óbvio da capacitação do corpo docente a orientar essas coisas. Então, acho que com isso, algo que você não falou elegantemente, mas a qualidade do trabalho produzido tem caído, inclusive por causa disso. Então, essa crise existe e eu concordo sim que esse passo atrás é estratégico para o trabalho interno de cada programa de pesquisa, de cada disciplina. Ao mesmo tempo, você pode falar de um outro fenômeno, nosso caro Wolfgang Iser, que, ao produzir uma teoria da literatura, desembocou na antropologia. Esse é o outro processo que eu estava destacando. Eu não sei se, no caso da ciência da natureza, eu não me sinto autorizado para falar, mas não me parece ser o caso que exista uma perda da especificidade do próprio objeto, pelo menos na física e na biologia. O que eu entendo é que o tratamento de problemas e de possibilidades que são abertas para essas disciplinas as tem levado a coisas imprevistas para elas mesmas pouco tempo atrás. Para dar um exemplo de uma fala que eu vi em Curitiba de um colega da física, como a necessidade de armazenamento da informação se tornou uma necessidade premente, os físicos têm trabalhado com a possibilidade de usar moléculas de DNA para armazenagem da informação. A capacidade que o DNA tem de armazenar informação, coloca qualquer microchip aqui no chinelo. Então, o físico tem que aprender com o biólogo como funciona o DNA, porque isso é uma possibilidade. Se a construção de moléculas artificiais de DNA se tornar uma possibilidade economicamente rentável, isso é o futuro da tecnologia se abrindo. Então, são possibilidades, muitas vezes, colocadas até pelo
status quo de disciplinas vizinhas que abrem e pressões que vêm muitas vezes do próprio campo do conhecimento ou da sociedade de maneira geral, né? Sei lá, seja lá de que setor de atividade. Isso tem impulsionado um diálogo que não está previsto, e esse é que é o ponto interessante, não está previsto inicialmente pelas próprias definições de metas, objetivos e objetos das disciplinas, né? Então, acho que as coisas acontecem nas duas direções, o que não elimina o que você falou. No nosso caso, eu acho que é dramática a necessidade de recuperação da especificidade da nossa própria disciplina. Só uma coisa que você falou, você acha que literatura e evolução tem sido comum falar sobre isso? Sim. Não, legal, eu só tô. Não, é que eu tenho essa bibliografia inteira em casa, eu não sabia que tinha mais gente que conhecia. Não, isso foi um parêntese. Né? João, sim, Pedro. Há uma bibliografia recente, sobretudo em inglês, que trabalha na junção entre estudos literários e estudos evolucionistas darwinianos. Uma das ideias centrais é que a narrativa acelera um processo mental que foi fundamental para a própria evolução, porque contar uma história é ser capaz de, impromptu, relacionar uma série de causas e efeitos, e quem escuta tem que ter uma capacidade similar. Pedro respondendo, não, eu fico feliz de saber que você conhece isso, eu vou fazer propaganda depois e passar as coisas que eu tenho editado e publicado sobre isso já há alguns anos no Brasil. Vou estar organizando um evento inclusive sobre isso em Curitiba na próxima semana. Bom saber que existem mais pessoas que sabem que isso está acontecendo. Em relação, só para falar desse exemplo específico, né? O que existe é o seguinte, é a convergência de achados de antropólogos que vão convergir com coisas que nós sabemos há muito tempo. Né? E se isso se encaixa no modelo evolutivo, e aí é a teoria da evolução fazendo aquilo que ela demorou demais para fazer, que implica tratar a nossa espécie como uma espécie animal qualquer. Então, estudos evolutivos da espécie humana vieram depois, né? Eles são mais recentes, com tudo que eles têm de polêmico. Existe uma convergência dos achados de disciplinas diferentes. Isso é transdisciplinaridade no melhor sentido. Então, enfim, eu acho que eu entendo que a sua provocação acrescenta algo, mas não elimina, eu acho, isso que eu estava colocando. Enfim. Bom, posso eu fazer uma pergunta agora? Também não vou demorar muito. Eu queria partir da pergunta que o Pedro fez. Qual é... Peraí, deixa eu localizar aqui. Se não sabemos o que fazer, que utopias deveríamos sustentar? Que o Ottmar também ainda não respondeu. A gente pode voltar a ela. Mas eu queria colocar um outro dado também a partir do que você falou, Pedro. Será que a gente não está chegando, então, isso eu acho uma coisa muito boa, num momento de um saudável realismo, que parte de uma, até mesmo, que também está nos estudos do Ottmar, e também na postura, né, até a forma como ele fala, às vezes a teoria serve, às vezes não serve. Isso é um respeito ao texto, à realidade, né? Ou se abrir a outros tipos de textos, né? Ao que está acontecendo. Então, nesse saudável realismo, teria essa humildade da ciência. Isso também se vê nos escritos, né? Em cartas de cientistas, diários. Esses documentos são muito bonitos. E ele sempre está lá também, essa atenção, essa... não é uma devoção, mas é uma dedicação ao que está na sua frente, sabendo que aquilo te supera. Que não é um desprezo por todo e qualquer tipo de conhecimento. É simplesmente o reconhecimento de que aquilo é pouco perante a dimensão do mundo, né? E a complexidade do real, como você falou. Então, o que eu me perguntei foi isso. Talvez a gente não deva sustentar nenhuma utopia. Simplesmente essa postura aberta diante do que acontece e do real. E aí talvez a gente pudesse fazer uma sequência com a opinião de vocês três e encerrar essa mesa, né? Se vocês... Você quer começar, Rosane? Opa, então por favor. Sim. Quem assinou isso foi a Juliana. Agora eu vou passar para a Rosane. Rosane falando.
Então eu concordo exatamente com essa última ideia de que realmente eu acho que a gente não tem que tentar procurar uma utopia e sim permanecer aberto, né? O real é isso que está aí, muda toda hora. Então, nesse sentido, eu acho que a ciência e a literatura também têm que ficar muito abertas a todas essas coisas que estão acontecendo. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Pedro falando. Bom, eu acho que... e a minha resposta, eu acho que até vai ao encontro de algo que o João César não disse, mas se eu estiver errado naquilo que eu estou identificando na sua fala, você me corrija, mas eu falei a certa altura de um outro problema que existe nas humanidades. É comum encontrar, dada a popularidade de uma certa epistemologia cética em relação a noções como real, objetividade, ou seja lá o que for, produção de conhecimento positivo. Isso vem, eu entendo que é uma herança particularmente associada a todo esse pensamento crítico francês dos anos 60, quer dizer, tudo isso que a gente chama, jogando no mesmo balaio de pós-estruturalismo, mas eu identifico muito claramente no derridianismo. A própria noção de real é questionada quando, eu estou aqui com o John Searle, a noção de realismo é um pressuposto implícito em qualquer comunicação. É porque nós acreditamos implicitamente que algo da ordem do real, externo a nós e existente independentemente do nosso discurso, existe um real para além do discurso sobre o qual nós falamos o tempo todo. Sem isso não existe nem conversa. Para mim isso é uma posição epistemológica fundamental, né? Existe algo, né, fora da minha cabeça. Então, assim, resgatar essa noção de realismo talvez seja, sim. Agora, talvez essa seja uma utopiazinha, né? Dado o atual estado de coisas. Mas eu acho que ela já significaria, eu concordo com você, restaurar a noção de realismo nas humanidades, sim, já seria um primeiro grande passo. Tá bom, então, muito obrigada por essa belíssima manhã. Agora a gente tem uma pausa até as 11, acho, né? Não, seriam 10 minutos, mas acho que... 10h50. Oi? O almoço agora? Tá bom. Então um café rápido para a gente não atrasar. 10 minutinhos de café, uma bela pausa. Muito obrigada.